Glória a Deus. Vamos navegar nas águas do Espírito. João capítulo 14, versículo 26. Amém. Um pouquinho que já ligamos a luz aqui de baixo. Ali. Amém. Para que os irmãos que trouxeram a Bíblia possam acompanhar os textos. Amém. João, no capítulo 14, no versículo 26, vai nos dizer a palavra do Senhor: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu disse. Vamos dizer juntos: fará lembrar, diga comigo, fará lembrar de tudo aquilo que eu disse. Aleluia. Essa é uma das grandes funções, queridos, do representante que Cristo deixou aqui na terra. Ele disse: é bom que eu vá, porque se eu não for, o Paráclitos, o Espírito Santo, não pode vir. E esse Espírito vos ensinará todas as coisas que vos tenho chamado, vos fará lembrar de todas essas coisas. Então, uma das funções do Espírito Santo é nos fazer lembrar, é nos trazer a lembrança. Amém? Eu anotei aqui, para que eu não me esquecesse, eu botei: quando você está em um relacionamento com o Espírito Santo, ele nunca te levará ao passado. Quem faz isso é o diabo. O Espírito Santo te levará à cura interior, e para isso ele traz e faz lembrar as coisas que estão escondidas no seu coração. Difícil, queridos, há uma diferença entre voltar ao passado e entre fazer lembrar do passado. O apóstolo Paulo, ele declara dizendo que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo para frente, para o prêmio que Deus tem preparado para mim. Então, queridos, esse esquecer que o apóstolo Paulo está dizendo não é amnésia. Este esquecer é tudo aquilo que limita ele de avançar. Esse esquecer é deixar para trás todas aquelas coisas que hoje, muitas vezes, o diabo vem nos acusando, porque você era isso ou você era aquilo. Graças a Deus que está no passado. Amém? Porque se eu era, eu já não sou mais. A palavra de Deus vai declarar dizendo que aquele que está em Cristo é new creation, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que agora começam coisas novas. E para nós vivermos o novo de Deus, nós precisamos sim esquecer das acusações do passado, mas lembrarmos das coisas que ainda estão segurando os nossos pés para o avanço, e ressignificarmos as coisas que ainda estão nos atrapalhando de seguirmos. Exemplo: o mal que você fez para determinada pessoa, ou a conta que você deveria ter pago e não pagou, ou então um concerto que você precisava ter feito, um concerto familiar, e você não o fez. Sabe, gente, tem muitas pessoas que não conseguem avançar para o futuro porque estão presos no passado. Existem pessoas que não conseguem viver coisas novas porque ainda estão pensando, estão amarrados com pensamentos antigos. Ainda existe falta de perdão naquela família. Ainda existe, muitas vezes, realmente essa falta de consciência, de largar daquelas coisas que estão te atrapalhando. Lucas capítulo 13, versículo 22 a 27, ele vai nos dizer o seguinte. Lucas capítulo 13, 22 a 27. Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforçam-se, diga comigo, esforça-se, para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Esse é um tema que muitas vezes atribula o coração de muitos cristãos.
E muitas vezes acaba trazendo um evangelho que parece pesado demais. Um evangelho que eu nunca vou conseguir fazer. Porque a palavra de Deus e o Cristo disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Aqui há uma pergunta dizendo: Senhor, poucos serão salvos? E Jesus, ele não diz nem que são poucos e nem que são muitos. Jesus diz: busque você a entrar pela porta estreita. Ele não está querendo trazer aqui uma mensagem que, vamos dizer assim, para todos, mas ele está dizendo: comece por você. E esforçar-se por entrar pela porta estreita, gente, é esforçar-se em deixar toda a bagagem do passado para trás. Aleluia. Porque para nós muitas vezes parece que esta porta estreita é aquela porta que a religião nos ensinou. Ah, mas se você orar bastante, você vai para o céu. Ah, mas se você fizer isso ou aquilo, aí então você será salvo. Enquanto a palavra de Deus, ela está dizendo que nós precisamos nos esforçar por entrar pela porta estreita. Ou seja, nós precisamos nos esforçar em deixar para trás todo o jugo do pecado. Nós precisamos deixar para trás toda a bagagem, porque na porta estreita a bagagem não passa. Cutuca o irmão que está do teu lado e diga para ele: na porta estreita bagagem não passa. Pare de carregar esse peso que não é seu. Pare de carregar essas coisas que Deus nunca pediu para você carregar. Mas agora entenda uma coisa: o Senhor, ele precisa que você tenha um posicionamento. Você pode acusar Satanás pelas lembranças, ou você pode quebrantar-se e reconhecer que precisa de conserto. Eu vejo muitos cristãos que culpam tudo Satanás. O diabo me tentou. Foi ele. Não, queridos, entendam uma coisa: ou eu posso perder tempo acusando Satanás, ou eu posso ressignificar a minha vida, olhando para trás, vendo os meus erros do passado e não repetindo-os no futuro, pegando aquelas bagagens que foram colocadas sobre os meus ombros, que eu não consigo mais suportar, viver uma vida que não é minha. Sabe por que a porta é estreita, Júnior? Porque só entra a essência. Glória. Na porta estreita só passa a essência, queridos. Só quem é aquilo que Deus chamou você para ser, e não aquilo que disseram que você era. Glória a Deus. Ontem nós conversávamos aqui, né, Evelyn? Evelyn dizia: mas eu ainda sou pecador. Eu dizia: você não é pecadora coisa nenhuma, você é uma santa que erra. Porque, queridos, enquanto nós temos esse pensamento que somos pecadores, somos indignos, nós estamos anulando o sacrifício que Cristo Jesus fez por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. Porque na cruz do Calvário, Cristo Jesus, ele nos tornou santos, e ele disse, o próprio Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. É largar aquela essência do pecado que estava sobre você e agora agarrar a essência da santidade que está em Cristo sobre você. Quando Deus ele chama Abraão, ele é um homem extremamente imperfeito, mas agora ele chama Abraão e ele diz: anda comigo e ser perfeito. O que te torna perfeito, queridos? O que me torna perfeito é caminhar com Jesus. O que me torna perfeito é olhar para Jesus, é viver o que Ele nos ensinou. E muitas vezes as adversidades vêm para a nossa vida, queridos, e é naquele momento de adversidade que a gente precisa colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E como é difícil, porque Cristo mesmo, Ele declara dizendo: não amem aqueles que te amam, amem aqueles que te odeiam. Se você tiver que dar um prato de comida, dê para alguém que não possa retribuí-lo. Nós estamos para engorda nesses últimos tempos. A igreja está crescendo. Sexta-feira nós fomos no Giliar na Fernanda, né? Jantamos lá. Ontem nós fomos lá na casa do pastor Rodrigo, jantamos lá de novo.
Mas agora a palavra de Deus vai dizer: dê um prato de comida para quem não consegue te retribuir. Quinta-feira provavelmente o senhor vai lá em casa, viu? Ah, Jesus, ô glória. Manto. Quer deixar um pastor feliz é convidar para janta, né? Glória a Deus. Mas, queridos, a palavra de Deus está dizendo, gente, são poucos os que entram pela porta estreita. Por quê? Porque são poucos que querem abrir mão dos seus próprios direitos. São poucos que querem abrir mão das ofensas, abrir mão daqueles que vieram contra você e dizer: não, eu decido perdoar, eu decido começar de novo, eu decido fazer coisas novas na minha vida. E por isso são poucos que conseguem passar pela porta estreita, porque chegam cheios de bagagem, e no céu não entra bagagem, querido. O céu não é um lugar de bagagem. Quando a Bíblia está falando aqui de salvação, ele não está falando somente de céu, porque existe aqui, queridos, uma palavra que é dada para salvação. E quando você pega a Bíblia grega, não está dizendo salvação, está dizendo sozo. E sozo não significa somente salvação, significa cura, significa restauração, significa uma nova vida. E não fique somente olhando esses textos pensando no céu. O céu é só uma consequência de quem viveu uma vida em Deus. Aleluia. Mas você pode viver uma vida santa aqui. Você pode viver uma vida em Deus aqui. Você pode viver a vida abundante de Cristo aqui. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Efésios que Ele nos tornou reis e sacerdotes. Aleluia. Reis e sacerdotes, queridos. Amém? Eu quero dar uma notícia para você: o céu já tem rei. Então, se você quer reinar, o lugar de reinar é aqui. Aleluia. O lugar de reinar é aqui, gente. Então, o livro de Romanos capítulo 5, versículo 17 vai dizer: se pela ofensa de um único homem, Adão, a morte reinou no mundo, muito mais por aqueles que receberam a dádiva da justiça reinarão em vida através de um único homem, Jesus Cristo. Você quer reinar em vida? Você quer viver a vida abundante de Cristo? Então receba a Cristo Jesus essa noite como teu Senhor e teu Salvador. Comece a viver a vida de Cristo sobre você. Aleluia. Alargue as tuas tendas em Cristo. Amém? Porque Ele diz: não retenhas. Largue para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Não detenhas o lugar da tua habitação, porque prosperarás. Aleluia. Isso é promessa de Deus para nós, gente. Ô pastor, você prega o evangelho da prosperidade. Querido, prosperidade é só uma faceta do evangelho. Porque Deus tem muito mais para você. Não somente isso. Aleluia. Prosperidade é uma vida plena, queridos. Não é somente dinheiro. Tem gente por aí que acha que ser próspero é ter dinheiro. Maldito homem é esse. A própria palavra de Deus vai dizer lá no livro de Tiago: diga para os ricos desse século que não coloquem a sua confiança nas suas finanças. Porque, queridos, o mercado financeiro hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo. Mas existe somente uma coisa que é imutável: é a palavra santa de Deus. Só existe uma coisa que não muda, queridos: é a palavra de Deus e as afirmações que Ele liberou sobre a sua vida. Por isso você precisa agarrar com violência, com confiança. Amém? Por isso a palavra de Deus vai dizer: esforcem. Vocês precisam se esforçar para entrar no reino. Entrem pela porta estreita, e para isso precisa de esforço. Deixando para trás as coisas que para trás ficaram, sigo para o alvo. Aleluia. Glória a Deus. A falta de relacionamento com Deus nos rouba a imagem de quem nos criou. Diga para o irmão que está do teu lado: a falta de relacionamento com Deus, ela deturpa a imagem daquele que te criou. Sabe? Tem gente que tem uma imagem tão ruim de Deus. Tem gente que olha aquele Deus carrasco, com uns olham com chicote, outros vê com porrete, um cetro, louco para descer o pau nos filhos. Não é esse Jesus que eu conheço.
Não é esse Deus que eu conheço. O nosso Deus é um Deus amoroso, queridos, mas o nosso Deus é um Deus justo. Amém? Por isso, muitas vezes, Ele permite que as provações cheguem. Porque se você não for provado, você nunca será aprovado. Essa é a diferença. Provação não é para sempre. Uma prova, ela dura alguns minutos na sua vida, mas ela precisa passar. A prova não é para permanecer, a prova é para passar. E uma vez aprovado, você não precisa mais repetir a prova. Eu já tenho dito muitas vezes aqui, é como aquele que tirou 10 na prova e chega para a professora e diz: professor, eu quero repetir essa prova. Mas filho, você tirou 10. Não, mas eu acho que eu posso tirar mais. Mas não tem como tirar mais, você já tirou 10. Não, mas eu quero a prova de novo. Tem filhos de Deus que já tiraram 10 no primeiro vez e estão querendo a prova de novo. Não, é que o deserto é a escola do Senhor, queridos. Você não foi chamado para viver só na escola. Aleluia. Você foi chamado para romper, você foi chamado para passar para um novo tempo, você foi chamado para pegar aquilo que você aprendeu na escola e colocar em prática na sua vida adulta. Então não fique querendo voltar para o deserto não, porque o deserto foi só uma escola onde você aprendeu, e agora aprendendo você pode avançar para coisas novas. Aleluia. 2 Samuel, queridos, capítulo 21, 15 a 17. Mas antes desse texto, eu quero falar um pouquinho sobre o menino. E eu gosto sempre de usar alguns textos do Novo Testamento, mas eu sempre gosto de dar uma passeadinha no Velho. Amém? O livro de Samuel, ele vai trazer o relato é da vida de Samuel e da vida de Davi, principalmente, de dois reis, Saul e Davi. Amém? E nós sabemos, queridos, que ainda muito jovem, Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas malhadas do seu pai. Ele não era alguém que estava na posição de privilégio, porque quem estava na posição de privilégio eram os seus irmãos mais velhos. Davi, na verdade, era um filho rejeitado, porque Davi, ele era filho de Jessé, mas ele havia sido de um relacionamento extraconjugal, e nasceu Davi. E Davi, ele era o filho das 40 chibatadas. Então Davi, ele era alguém que era escondido, juntamente com as ovelhas aleijadas da casa do seu pai. E a palavra vai dizer que ele cuidava com tanto amor e carinho por essas ovelhas, Júnior, que ele enfrentou leões e ursos para socorrer ovelhas aleijadas, ovelhas malhadas, ovelhas que na época não tinham valor comercial. Pelo contrário, eram ovelhas escondidas para que ninguém soubesse do pecado que havia dentro da casa. Porque naquela época havia uma cultura que quando se nascia um animal aleijado era porque havia pecado dentro da casa. Então o pecado de Jessé era o filho fora do casamento. Então ele lança o menino para o buraco fundo, né? Lá no lugar onde ninguém o veria. E com ele todas as ovelhas que nasciam aleijadas, talvez denunciando o próprio pecado que ele tinha. A pior coisa na vida de alguém, queridos, é não olhar e não perceber o seu pecado. A pior coisa na vida de alguém é alguém que não consegue olhar e ver que precisa de transformação. A pior coisa de uma pessoa é alguém que acha que somente ele está certo e todos os outros estão errados. Mas agora aquele que olha para trás, ele olha os seus erros. Mas eu quero que você diga comigo: não tem nada que esteja no escuro que Deus não traga para a luz. Deus, ele havia ungido Saul. Saul era um homem alto, belo, e Saul, ele foi reprovado na primeira prova. Não precisou de duas. Saul foi reprovado na primeira prova. E aí então o Senhor Deus, ele diz: eu encontrei alguém que é segundo o meu coração. Eu encontrei um adorador. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que Davi, ele e não somente a história bíblica, mas a história da música também vai dizer que Davi foi o construtor da harpa. Davi, ele bola um instrumento de cordas, e ele era mais do que um pastor de ovelhas, ele era um compositor de harmonias.
E as suas harmonias não são cantadas somente por homens, mas também por anjos até os dias de hoje. Aleluia! O livro de Salmos foi escrito, a maioria deles por Davi, alguns de Moisés, Asaf, mas na maioria deles foram escritos por Davi. E Davi, ele teve o privilégio de tirar o som do ventre do cordeiro, porque ele cortou tiras do ventre do cordeiro, e ele fez cordas, e com estas cordas ele então bolou a harpa. Tudo tem a ver com o cordeiro. Aleluia. Se tornou um adorador por excelência, e adorando ao Senhor, o Senhor Deus, depois do pecado de Saul, ele vira os seus olhos e ele enxerga aquele que foi desprezado, ele enxerga aquele que foi abandonado, ele enxerga aquele que foi deixado para trás. E ele diz para Samuel: vá até a casa do Jessé belemita, que hoje me aprove ungir um novo rei para Israel. Samuel, queridos, é como os reis magos que eu comentei antes, não tinha como não ver a movimentação. Porque Samuel, ele era um homem que havia uma grande comitiva de soldados que estavam sempre com ele. Samuel era um homem muito perseguido politicamente, porque, querendo ou não, ele era a cabeça de Israel. Ele era quem recebia as advertências de Deus, e ele era quem repassava para os reis e para os governos e para o povo. E Samuel disse: mas se eu for, Saul vai cortar minha cabeça. E ele disse: diga que você está indo para oferecer sacrifício, diga que você está indo para adorar. Aleluia. Quando Samuel se movimenta consigo, uma grande comitiva, queridos, ia com ele. Como os reis magos, nós ficamos imaginando, porque a igreja nos mostrou isso, né? Os reis magos chegando ali, cada um com um potinho, né? Um potinho de ouro, um potinho de incenso e um potinho de mirra. Ainda dizem que é 3, a Bíblia não diz que são 3, queridos. Isso aqui é coisa da igreja. Amém? Diz os reis do Oriente, os reis magos vieram do Oriente a Jerusalém. Dizem que é 3 porque foi 3 ofertas, mas eram mais. E os reis magos, eles chegam numa grande comitiva. Tanto é que eles primeiro passam no palácio. E eles conversam com Herodes, mas nós não queremos entrar nesse tema agora, amém? Samuel chega na casa de Jessé, ele encontra um menino. Ele primeiro está procurando um novo rei. Ele não encontra dentro da casa. E ele pergunta para Jessé: não há mais ninguém? Não há mais nenhum filho? E Jessé diz: existe um, mas não vale a pena conhecer. Estou parafraseando aqui, amém? É como alguém que diz: existe um, mas não vale a pena conhecer. Ele é baixinho, é ruivo, de olhar alegre. Não é um guerreiro, não é alguém que possa ser um rei. Ele não é o Tom Cruise, né? E vem a palavra do Senhor a Samuel dizendo: ninguém senta para comer até que esse menino não esteja aqui. Esse menino, queridos, quando ele chega, o Senhor diz: é ele é ungido. E eu quero correr um pouco mais, senão a gente vai se deter demais na história. Chega um momento que esse menino, ele é um menino obediente ao seu pai. E o seu pai diz: olha, vá até a batalha. Porque o pai viu ele sendo ungido, mas o pai nunca honrou a sua unção. Pelo contrário, mas Davi sempre honrou quem havia ungido. O pai nunca honrou, porque nunca mandou ele para a guerra. Mas naquele dia, o Senhor Deus disse, o seu pai disse: vai levar mantimento para os teus irmãos. Tu para lutador não serve, né? Mas pelo menos para como é que é ali o entregador aí, né? O motoboy. Na época não tinha moto, né? E ele vai ali como entregador de comida, ele vai ali para levar mantimento, gente. E ele chega ali e ele se depara com o seu primeiro gigante. E é nesse momento que você entende quem é ungido e quem não é ungido.
Porque aqueles que não tinham a unção estavam com medo, mas aquele que sabia quem ele era, queridos, aquele que sabe quem é, queridos, é um problema para o diabo. Aquele que sabe quem é um problema para o diabo, porque ele olhou e, mas o que ele? Mas ele é um gigante, Davi. Não, ele é um incircunciso filisteu. Eu tenho aliança com meu Deus, ele não tem. E ele ainda zombava e escarnecia de Deus. Ele disse: agora a briga não é mais minha, agora a briga é com o chefe. Agora que ele se lascou. E ele encara o primeiro desafio da sua vida. E a palavra de Deus vai dizer que nesse primeiro desafio ele vai até um rio. E nesse rio ele pega 5 pedras, coloca num bornal, ele tem uma funda na sua mão. E ele chega diante do desafio, ele chega diante do gigante, queridos. E ele só tem uma coisa para usar: uma pedra e um bodoque. Uma pedra e uma funda. E a palavra do Senhor vai dizer que não precisou de mais para derrotar aquele gigante. A pedra é um simbolismo de Cristo Jesus, aleluia. Você já recebeu essa pedra? Diga para o irmão que está do teu lado: você já recebeu essa pedra? Se você já recebeu essa pedra, você é um matador de gigante, querido. Amém? Se você já recebeu essa pedra, você é um matador de gigante. A pedra estava ali, a pedra estava na mão de Davi. Mas eu disse anteriormente que ele não tinha somente uma, ele tinha 5, amém? 5 é o número da graça, aleluia. Deus é gracioso, ele nunca te dá uma só, ele te dá 5. Aleluia. Por que ele te deu 5? Ele deu 5 para Davi, porque havia não somente um gigante, Golias, mas haviam outros 4 que ele deveria derrubar também na sua vida. Esses gigantes seriam gigantes que viriam contra ele durante a sua caminhada de vida, e ele deveria derrotá-los. E eu quero dar um conselho por você: derrube esses gigantes enquanto você tem força. Aleluia. Você é profeta sobre o teu irmão, tá? Eu vou incomodar você hoje, mas diga para ele: derrote os teus gigantes enquanto você tem força. Esforce-se para entrar pela porta estreita. Derrota esse gigante enquanto você tem força. Derrube esse gigante que está travando você enquanto você tem força. Na primeira batalha, Davi é um menino. Davi é um jovem. Na primeira batalha, ele era um homem ousado. A ousadia de Davi não diminuiu, pastor. Mas as coisas da vida vieram trazendo novas experiências na vida de Davi. E aí a simplicidade da pedra terminou. A simplicidade das pedras terminaram. O primeiro gigante foi derrotado pela força de Deus, pela pedra. Mas os demais gigantes agora, queridos, agora Davi, ele tinha um exército armado. Ele tinha os valentes que andavam com ele. Eles tinham 30 dos maiores valentes no regimento dele. E entre esses 30, haviam muitos outros que estavam debaixo do comando dos 30. E aí a força da pedra perdeu. E ele começa agora a confiar nos valentes e não mais na pedra. Porque no seu bornal havia ainda 4. Ele poderia ter usado quando ele quisesse. Mas ele agora, olhando para as coisas, ele agora perde a simplicidade da fé. Ele perde a simplicidade de levantar-se sozinho contra um incircunciso e derrubá-lo dali. E agora nesse capítulo que nós vamos ler aqui, amém? Você tem aí? 2 Samuel capítulo 15, versículo 17. Agora Davi já é velho. Davi já está no seu final de carreira. E ele diz a palavra do Senhor: o rei e todos os que acompanhavam foram a pé e pararam na última casa da cidade, a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também ia com Davi uma guarda pessoal de 600 homens de Gate.
Então o rei se voltou para Itai, comandante dos homens de Gate, e disse: por que você está vindo conosco? Volte para o vosso rei, para o nosso rei, pois Israel não é sua pátria, você é um estrangeiro no exílio. Bota no 22, pode botar direto no 22. Deixa eu ver se é isso. Não, vamos pegar, é 21, é 21:15, queridos, amém? Nós estamos no texto errado, amém? 2 Samuel 21:15, nós só invertemos. 21:15 diz assim: mais uma vez, diga comigo, mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e os seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu o quê? Eu falei para você, ataque os seus gigantes enquanto você tem força, amém? Davi perdeu as suas forças e ficou exausto. Isbi-Benob era descendente de gigantes, e a ponta da sua lança era de bronze, pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram, diga comigo, os homens exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar, porque correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Diga comigo, se você não enfrentar os teus gigantes enquanto você é novo, vai sobrar para os seus descendentes encararem por você. Davi teve chance, muitas vezes, de exterminar os gigantes, mas ele foi deixando, até um tempo em que ele não tinha mais força, até um tempo em que ele não podia mais fazê-lo. E o próprio exército disse: a partir de hoje você não sai mais com a gente. Nós não queremos perder a lâmpada de Israel, nós não queremos perder a sua vida. Você é o nosso comandante, você precisa estar em pé. Então agora Deus levanta esse primeiro que matou Abisai, ele é um meio-irmão de Davi, amém? E é aquele que precisa encarar o segundo gigante. Depois vem o que encara o terceiro. Eu não quero ler todo o texto para nós não nos prolongarmos. Vem o que encara o quarto, e vem o último que encara o gigante deformado de 24 dedos. E aí então a palavra de Deus diz que a partir daquele momento, o próximo versículo vai dizer que agora então Davi pode cantar o hino da vitória. Uma vida inteira para ter uma vitória, uma vida inteira que poderia ter usado a fé e receber a vitória já no início da vida, viver uma vida plena, sem tantos esforços, sem tantas dificuldades, sem ter sido atacado tantas vezes. Mas ele vai deixando para amanhã, ele vai deixando para depois, ele vai deixando para encarar essas coisas daqui a alguns dias. E ele começa a ver, se você acompanha a história de Davi, a Bíblia não esconde nada. Ele tem problemas dentro da casa, ele tem problemas no meio dos filhos, a ponto de um dos filhos querer tirar o seu próprio reino. Ele tem problemas com tantas coisas, queridos. Por quê? Porque ele não teve um posicionamento de encarar as suas guerras enquanto é jovem. A palavra de Deus vai dizer: busque ao Senhor enquanto você é jovem, antes que cheguem os maus dias e você diga: eu não tenho contentamento nesses dias. Graças a Deus deu tempo ainda de Davi celebrar. Nesse 2 Samuel ele escreve o Salmo 18, está lá escrito. Ele é um salmo messiânico, ele está falando do seu descendente, mas também ele está com grande alegria dizendo: a partir de hoje sim, agora sim, os meus inimigos foram derrotados. A partir deste momento agora eu sei que não existe mais condenação. Mas ainda há uma esperança para você, amém?
Ah, pastor, mas eu já estou velho, e agora como é que eu faço? Ainda existe uma esperança para você. Cutuca aí, diga aí, ainda existe uma esperança para você. Mateus 11, 28. Bota lá, mano. Mateus 11, 28, Jesus faz um chamado para você. Ah, pastor, mas eu estou cansado, pastor, eu já estou cansado. Então Jesus diz para você: venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Ei, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Próximo versículo. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma. Pois o meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo, e o fardo que lhe dou é leve.